Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. E nós vamos seguir. Hoje nós já estamos aí no final de semana da nossa penúltima semana de leitura desse ano de 2024. Esse praticamente é o nosso último sábado antes do final da leitura, né? Só temos mais um sábado que é a semana que vem. E a gente vai terminar no domingo do dia 29. E é isso, né? Isso mesmo. Confirmar que é isso mesmo. Terminamos no domingo, dia 29. Então, hoje, sábado, dia 21 de dezembro, a gente vai continuar aqui. Nós estamos dentro da carta aos Hebreus e a gente vai hoje e amanhã, né, terminar Hebreus. E semana que vem a gente finaliza então a nossa leitura com as pequenas cartas de Paulo, Pedro, João e por fim o Apocalipse de João. Tá bom? Vamos lá? Hebreus capítulo 7, 8, 9 e 10, tá? Do 7 ao 10. Vamos lá. Hebreus capítulo 7 diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo do qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pelo qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes,
Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Capítulo 7 de Hebreus é um capítulo extremamente importante e que a gente deveria parar sempre para meditar nesse texto, pedindo realmente ao Espírito Santo que cada dia mais nos ensine, nos direcione sobre o entendimento disso. Entender que Cristo é esse sumo sacerdote eternamente diante do Pai, intercedendo por nós a respeito dos nossos pecados, porque se Cristo não houvesse morrido na cruz, derramado o seu pecado e feito então a expiação permanente por nós, nós teríamos que continuar oferecendo sacrifícios dia após dia, até que Jesus viesse, né, e realmente trouxesse essa redenção. Porque o homem, em sua natureza de pecado, ele está afastado de Deus. Mas por causa do sacrifício, por causa do sangue de Jesus, temos então a nossa regeneração, a nossa redenção e temos acesso ao Pai. Capítulo 8. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Capítulo 8 de Hebreus é uma sequência, né, do capítulo 7, falando sobre esse sacerdócio de Cristo, sobre essa forma como Cristo realmente intercede por nós diante de Deus, fazendo com que a gente tenha então esse intercessor, esse sumo sacerdote constantemente oferecendo, né, a sua vida por nós. E Cristo fez isso de uma vez por todas, essa que é a passagem aqui. E o texto fala claramente que existe um tabernáculo erigido por Deus nos céus e que Cristo está então ali diante de Deus, servindo nesse tabernáculo e sendo esse sumo sacerdote nesse tabernáculo. E nós sabemos que a Nova Jerusalém, ela vai descer dos céus na volta de Jesus. Então nós teremos Jesus sentado no seu trono, regendo as nações, e esse tabernáculo então será o lugar de adoração, lugar de exaltação, onde nós iremos aprender cada dia mais como é ser filho de Deus diante do Senhor. São textos que fazem a gente refletir como a Bíblia ela é realmente uma sombra
de bens vindouros, de coisas que ainda estão por vir e que nós precisamos ter a nossa esperança firmada nisso, porque é poderoso demais o que Deus está fazendo. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Capítulo 10 vai dar sequência nesse assunto, né?
o autor da carta aos Hebreus está tentando nos ensinar, nos dizer quais são os significados desses rituais, né, de todo o Pentateuco. O resumo do Pentateuco é exatamente aqueles sacrifícios e a obediência à lei. Mas Cristo então vem uma vez por todas para mostrar para nós que o sacrifício perfeito existia, era Ele mesmo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, trazia então essa revelação completa sobre a remissão de pecados, sobre a redenção de pecados. E Jesus veio uma vez só para nos redimir, para nos resgatar, e ele virá uma outra vez para salvar aqueles que decidiram entrar por esse lugar de santidade e de santificação. Capítulo 10 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Mas, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo, intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Perdão. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Maravilhoso, né? Ver como o sacrifício de Jesus, ele é único e definitivo para nos salvar, para nos santificar, para nos levar a essa restauração do pecado, né? A nos tirar dessa distância que existia entre nós e Deus por conta do pecado. Nós temos a liberdade depois do sacrifício de Jesus de crermos nessa aliança que ele faz conosco, então podemos entrar no lugar santo dos santos, no santíssimo lugar, com ousadia, a palavra vai dizer, para que nós possamos adorá-lo, ter relacionamento com Deus novamente, todo aquele relacionamento que Adão tinha no Éden, nós podemos hoje ter novamente por causa do sacrifício de Jesus. Ele é esse acesso a Deus novamente, né? Por causa dele, por causa do sacrifício dele, por causa da morte dele. Então nós temos esse acesso. Amém? Que nesse sábado, gente, vocês possam aí tentar, né? Eu vou falar tentar porque eu sei que, assim como eu, vocês devem estar trabalhando bastante, né? Para a maioria das pessoas essa época é extremamente cansativa, mas não deixem de fazer a leitura de vocês, não deixem de meditar um tempinho na palavra. Peça ao Espírito Santo para continuar falando com você depois que você terminar a leitura. Fica aí durante o dia, né? Realmente pensando nessa palavra, meditando nela, né? Perguntando ao Espírito Santo aquilo que ele deseja te ensinar nessa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando durante todo o dia essa palavra ao teu coração. Amém? Amanhã a gente finaliza então com os últimos 3 capítulos, né? 11, 12 e 13 de Hebreus, a gente finaliza. E segunda-feira a gente vai estar aí para começar a última semana em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe e até mais.